Vamos elevar o pensamento a Deus, a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Senhor, aqui estamos nós, humildemente a te rogar o vosso amparo. Permita, Senhor, permita que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores, que os nossos anjos guardiões, espíritos amigos e benfeitores, estejam conosco, Senhor, nos auxiliando a assimilarmos as nossas aulas, as instruções, as suas orientações, Pai. Que a sua paz e o seu imenso amor se faça presente agora e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje um tema muito bom, algo que a gente já faz quase que sempre, mas é necessário a nossa observação nesse tema, porque às vezes a gente ouve uma vez, um dia a gente não está bem, a gente está cansada, a mente não consegue coordenar perfeitamente. Então, quando nós, às vezes, retornamos uma ou duas vezes na matéria, nós compreendemos muito melhor. É igual estudar o livro dos Espíritos, né? A compreensão será muito maior. Então, nós vamos estudar a mente. Isso aí é muito interessante, que é a nossa irradiação, nossa vibração, nossa forma de pensamento, aquilo que somos. E é isso que nós vamos compreender profundamente. O pensamento espírita. Tá? O pensamento, quando você vai ensinar, falar, orientar para todos vocês, sejam claro, escrevam claro, ensina de maneira mais clara, use termos mais claros, mais simples, mais objetivo, nada embolado, nada que fique nas estrelas, não. Tudo tem que ficar o ensino aqui na Terra, bem claro, bem preciso naquilo que vamos ensinar. Porque esse ensino simples vai ser acessível a todas as criaturas. Então, aquilo que fala escondido, não tem como as pessoas entenderem. E podem entender tudo errado também. Do jeito da cabeça de cada um entende do jeito que quer. Então, o ensino é preciso e claro. Não deve ter linguagem complicada. Explícitas regras ou princípios de alcance moral. Então, quando for falar de moralidade, fala com clareza. Fala do orgulho, da vaidade, fala do egoísmo, que é isso que está te prejudicando, é isso que você tem que mudar. O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a cobiça. Então, quando nós formos orientar, sejam claros. Porque se você chegar, como nós ouvimos, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, mas se você não colocar a perfeição de Deus e a nossa imperfeição, para ele alcançar isso daí, ele tem que tirar o orgulho e a vaidade dele, o egoísmo, o rancor, a vingança. Então, é esses termos que tem que ser trabalhado, dinamizado, modificado e elaborado pela nossa mente. Até quando o médium vai fazer uma prece, ele também tem que avisar os protetores de maneira simples. Não vá ficar pensando que os protetores têm a obrigação de adivinhar o que você quer. Como muitas pessoas chegam até nós médios e pensam que nós médios adivinhamos a vida deles. Aí eles falam que você já sabe, mas vai saber como. Nós não podemos interferir na vida dos outros. Nós não podemos entrar na vida dos outros. Cada um tem a sua vida. Então, a pessoa, quando ela vai pedir alguma coisa, tem que ser clara. Clara e precisa para os espíritos. A mensagem tem que ser clara. Porque se ela for dúbia e não tiver nada na tua mente, os espíritos não vão fazer nada. Os espíritos não podem
tomar atitude nenhuma por você. Só se for uma emergência entre a vida e a morte. Mas se você disser assim, ai, deixa que os espíritos vão... Eles não vão fazer nada disso. Ninguém, não existe anjo guardião que vai chegar lá no mundo dos espíritos e vai falar assim, ah, eu fiz isso para ele. Ele vai ser, na hora, chamado a atenção. Porque quem tem que crescer é nós, não é o protetor. Quem tem que pedir somos nós. Então, a hora que você for pedir, você seja clara, precisa. Se o problema é de roubo, é de roubo. Se o problema é de sexualidade, é sexualidade. Se o problema é de doença, é de doença. Não existe que o protetor vai adivinhar o que você quer pedir. Não faça isso, porque você não vai conseguir absolutamente nada. Você vai ficar pisando no lodo do mesmo jeito, enquanto você não falar, quero sair do lodo e desintegrar todo esse lodo que está em volta de mim. Então, a mensagem é precisa, quer para o encarnado, quer para o desencarnado. O texto de ensino tem que ser curto e sucinto. Nada de ficar falando e não fala nada. Isso não pode existir. Nós temos que ocupar situações simples e rápidas. A mensagem tem que ser simples e rápida. Se você ficar embolando, você não vai conseguir falar e o outro já cansou e já foi embora. É 5 minutos. A orientação é rápida. Chega, lança, fala e tuf, vai embora. É assim que funciona. É rapidinho. Com uma relação de natureza prática e moral. Então, você tem que ser prático e moral. Isso. As consequências serão esta. E nunca falar para jovem e adolescente, você é livre para decidir. Você está na minha guarda. E eu vou dizer, eu como mãe, eu sempre falo assim, não falo nada. Eu tenho, às vezes, a boquinha fechada. Mas não pense que a minha mente, a minha equipe de trabalho, meus protetores estejam a posto. Tenta fazer malcriação para mim. Eu posso ficar quietinha com cara de mãe tonta. Eu posso ficar com cara de besta, de boazinha. Mas nunca você vai ver a minha mente parada e não tomar medida e não fazer tudo o que eu preciso fazer. Ok? Tudo será feito. Porque o comando mental é meu, o desejo é meu, e eu quero que seja assim. Por quê? Porque eu não vou responder pelos meus filhos e falar, ele não me obedeceu. Isso não existe para mim. Ou vai, ou conta por que não quer ir. É mais ou menos assim. Então, entenda isso, a minha mensagem. É a mente. É a mente que comanda, não é a boca. Para de falar. Age mental. Chega chegando nos seus filhos. Chega com caboclo, chega preto velho, chega com índio. E se tiver na rua, fala lá para o protetor, vai buscar e traz agora aqui. Traga lá onde tiver agora. Eu quero aqui agora. Vai buscar e vai trazer aqui agora para mim. Eu sou mãe. Então, é isso que vocês têm que aprender. É ação mental. Entenderam o que eu falei? Mental. Não tem nada de ficar chorando pitanga. Mãe não chora pitanga, porque mãe, ela veio para orientar os filhos. Então, se ela fala demais, ela desgasta, ela fica cansada, perde energia, e chora, e se lamenta. Nada disso. Senta na tua cadeira, chega e fala assim para o protetor, eu quero que faça isso. A ordem falada e a ordem mental é a mesma. Tudo que você falar, tudo que você pensar, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. Ouviram? Quem me entendeu, entendeu. Espero que tenha entendido com alta precisão o que eu falei aqui. Vocês estão no 4º ciclo e é isso que funciona. Aonde você for, em qualquer lugar, até mesmo no trabalho,
aquele grupo preguiçoso que às vezes a gente tem em volta da gente, e você olha para ver que aquilo não vai resolver, você chama um protetor e fala assim, ó, eu preciso de um espírito trabalhador que está com as horas paradas, que ele precisa ensinar esse caboclo aqui a trabalhar. Põe ele para trabalhar, põe para estudar, põe para ir direitinho na escola e voltar. Tudo. Só que a palavra tem que ser chave. Palavra-chave. Não fica pensando que o protetor vai adivinhar o que você quer. Isso não existe. Quem dá ordem, quem comanda o certo ou errado somos nós. Podemos errar e retificar os nossos erros, com certeza absoluta. Com nosso pensamento, nós atuamos no perispírito, no duplo etéreo e no corpo físico. Então, o que eu penso para mim, eu soluciono. Eu vou sarar, eu vou ficar boa, eu vou andar, eu vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e você mentaliza o seu ideal, mentaliza a sua saúde, mentaliza o que você precisa fazer, mentaliza os seus documentos, mentaliza os seus recebimentos, mentaliza os seus processos, mentaliza a harmonização. Quer que você vai fazer uma festa, você mentaliza 40 dias antes, 1 hora antes, deixa tudo arrumadinho mental, tudo mental. A mente é tudo. E depois você agradeça. Agradeça o espírito que ensinou o outro a trabalhar. Agradeça o espírito que ensinou o outro a estudar, porque nós somos mãe. A dificuldade de ensinar os benditos dos filhos a estudar é muito grande. Então, se um espírito benfeitor adotar os nossos filhos para botar para estudar, você agradeça todo dia essa misericórdia, porque quem é protetor sabe disso. Dirigente de um centro que bota o povo para estudar. Eu penso para vocês estudar, mas vocês são livres, porque vocês não são meus filhos. Mas se fosse meus filhos, eu pegava pelos cabelos. Podia ter certeza que eu pegava um por um e botava na escola na marra. Mas como eu não sou, e aí também, nós duas professoras aqui, então nós somos assim aquela amorosidade. Não tanto, porque eu chego para o protetor e falo assim, leva esse povo para estudar. Leva para aprender nas escolas, vai estudar lá com o Pai João de Aruanda, vai estudar nas faculdades, vai falar com Kardec, vai falar com Eurípides, porque tem que entrar em contato com esses espíritos. Então, o meu pedido, ele também é feito. Não tão assim enérgico quanto meus filhos. Se meus filhos fizerem malcriação para mim, eu falo assim, é para fazer se arrepender até um arrependimento, entendeu? Porque só vai mudar como? No arrependimento. Então, que se arrependa das malcriações, se arrependa do que fez errado, sem criar conflito, ok? Aí você vira com aquela carinha boazinha e fala, nossa, meu filhinho, como você está crescendo, está ficando amorosa, está aprendendo a rezar, eu estou tão feliz que você está aprendendo a rezar. É essa a política. É uma política muito democrática junto com os nossos protetores, ou vai, ou conta para mim por que não quer ir. Agora vocês estão vendo quem era assim. É essa política assim, bem democrática mesmo. Essas nossas ondas mentais, aquilo que nós estimulamos e pensamos, que são geradas dentro da nossa alma, ela se expande. Quando você pensa, eu vou estudar, você expande. Eu quero ser caridosa, você expande. Eu quero ajudar, você expande. Então, a casa que deveria estar impregnada de coisas ruins ou negativas, a nossa casa expande trabalho, expande estudo. As pessoas que elas entram na nossa casa, elas sentem esse desejo de estudar, de fazer arte, de pintar, de trabalhar, de crescer, de marcenaria, de qualquer atitude. Se você tem um marceneiro que ele expande o desejo dele, as pessoas que vêm ali de um pouquinho querem também martelar, querem usar o serrote, como se você está num ateliê, as pessoas querem tinta, querem pincel. Por quê? Porque você expande aquilo que você tem.
E se nós falarmos, eu não quero nada com nada, vai expandir essa coisa nada com nada. Então, a nossa expansão, ela tem que ser forte, ela tem que ser corajosa, mesmo sentada numa cadeira, ouviu? Mesmo que você não possa andar, mesmo que você está numa cadeira de roda, mesmo que você não possa andar muito, a locomoção seja pouca, mas a sua mente, ela tem que ser irradiada, forte e corajosa. A alma tem que ser forte, mesmo que o corpo esteja mais ou menos, não seja tão fortão assim. Mas o importante é você falar, agora nós vamos viajar e você vai ficar comigo há 4 horas, bem bonitinho, bem arrumadinho, até eu chegar onde eu quero chegar. É assim que a gente faz. E o corpo obedece. Depois ele chega e não quer fazer mais nada. Mas enquanto ele está viajando, ele está ali, forte, corajoso nos seus objetivos. Então, somos nós que damos ordem mental, que geram dentro de nós toda a força redentora. Então, sempre trabalhando no nosso crescimento, sempre. A mente é a base de tudo. Tudo que você pensar, você vai realizar. Tudo o que você quiser, você vai fazer. Então, tudo é criado. As colônias espirituais, os parques de evangelizações, as casas, os locais, uma cidade. Se é bonito, se é florido, houve uma base de desejo. A pessoa que ela quiser fazer uma rodovia cheia de flores e de árvore, ela começa plantando. Vai passar 10 anos, 20 anos, estará a rodovia cheia de flores. Assim é a nossa mente. Você pensa, você realiza. E o nosso pensamento, ele é gratuito, é uma bênção. Você faz curso no mundo dos espíritos, não precisa pagar, não tem ônibus, não tem carro, não tem nada, só tem que ir. Então, nós temos uma série de consequências de aprendizado, estudar computação. Eu tenho uma amiga minha, Eli, que ela não sabia mexer nos computadores, ela virou mestre, porque ela aprendeu e todo dia, porque ela não sabia bater o botão, aí ela ia para as escolas. Ia para as escolas espirituais, até que ela aprendeu. Rezava, que ela não sabia fazer uma coisa, ela rezava meia hora e fazia perfeitinho depois. Sempre aparecia um orientador que ajudava ela a fazer. Então, é isso. Nós temos que ter essa equipe de auxílio no mundo dos espíritos. Então, é preciso pedir esse amparo, pedir essa ajuda, pedir para printar, pedir para trabalhar, pedir para ajudar, pedir para ser o melhor aluno. Tudo nós podemos pedir, mesmo que nós não sejamos nota 10, mas peça para ser o melhor aluno, a melhor pessoa, a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor educadora, a melhor em tudo. Porque para conseguir não é fácil, mas a gente já pede a nota 10, e aí a gente vai trabalhando para ver se nós chegamos lá. Sobre o qual o espírito se manifesta o seu intelecto. Então, nós temos que estar acionando a nossa alma para que ela doe o melhor de dentro de nós. Todos os nossos desejos e emoções, que elas sejam as mais fortes e poderosas para serem sentidas pelas pessoas. Promove no mundo as modificações necessárias para o progresso. O progresso só poderá existir se nós fizermos o progresso. Então, existe uma teoria, eu não posso mudar, eu não posso mudar. Gente, nós podemos mudar tudo. É só você começar a mentalizar. Você quer justiça? Mentalize a justiça. Chame os espíritos justiceiros. Chame-os para que eles venham. Então, você quer mudar, você precisa de caridade? Chama os espíritos para ajudar a fazer caridade. É preciso que nós criamos solidariedade. É preciso que nós criamos conjunto para podermos trabalhar. Então, o médium pode acionar aonde ele o desejar. Não vou dizer que nós vamos chegar lá, mas existiam os Budas no Tibete. Quem já leu isso? E eles trouxeram no período deles toda uma harmonização planetária de estudo,
de aprendizado, de fé, de tudo, porque eles irradiavam constantemente aquela vibração de paz e de harmonia. E aí? Mataram os Budas, mataram o povo do Tibete. E aí ficamos, até hoje, estamos com poucas pessoas que vibram essa irradiação de paz, de harmonia, de crescimento, de aprimoramento, de progresso das almas. Então, a nossa mente, ela é imensurável naquilo que nós pensamos. Porque eu penso no progresso e eu emito essa onda, e milhares de espíritos começam a emitir essa mesma onda. E se eu não emito nada, se eu não faço nada, nada também será feito. Porque tudo é um projeto da mente. É a mente que faz. O ser plasma a sua própria atmosfera, seus sentimentos, imprimindo em si mesmo. Se nós tivermos sentimentos maus e ruins, eu vou emitir para mim mesmo a máscara do egoísmo, do pessimismo e do terror. Então, o que eu tenho que fazer? Desintegrar o egoísmo, desintegrar o pessimismo, porque é uma ideia mental. Aí existe o egoísmo? Sim, existe. É uma emanação mental, ondas mentais que circulam. Os gritos, as raivas, as vinganças, os faniquitos, tudo isso precisa ser desintegrado. Porque à medida em que eu tiro essas ondas vibratórias da minha casa, eu coloco as ondas sutis, as ondas rarefeitas, as ondas de harmonia, de paz, de alegria. Essas mesmas ondas de pessimismo, de otimismo que nós, pela ação da nossa mente, porque tudo nós plasmamos. E quando nós plasmamos o otimismo, essa força que irradia, essa força que ilumina, ela traz uma atitude mental. Essa atitude mental é um fator determinante na própria evolução, na evolução nossa e na evolução do mundo. Então, tudo aquilo que nós plasmamos, tudo aquilo que nós criamos, pensamos, tudo aquilo que nós nos envolvemos, a nossa mente cria, a nossa mente, ela expande, ela começa a emitir esses raios luminosos. Se é de pessimismo, nós vamos atingir a nós, envolver o mundo, envolver todos aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, todos os nossos entes queridos. O nosso ambiente, ele vai ficar negativo. Mas se nós começarmos a vibrar o otimismo, são vibrações boas, vibrações de amor, de esperança, de fé, de confiança. E isso faz com que a gente cresça, que a gente evolua. E isso é importante e primordial para o crescimento da humanidade. Então, o mundo, do jeito que nós o vemos atualmente, não é um mundo de paz, de amor, de tranquilidade, mas é um mundo de guerras, guerras interiores, guerras exteriores, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maldade imperando. Quando isso deixar de existir, que o homem tomar consciência de que suas atitudes, que a sua mente, que tudo aquilo que ele faz, ele plasma, ele cria, ele se envolve e mudar, nós vamos ver que isso vai mudar o nosso padrão vibratório. Pela mente, o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, ele exprime um pensamento, e é através desses pensamentos que ele emite essas ondas mentais e esses raios. Então, esses raios, eles atingem, são como flechas, são como raios realmente que penetram, envolvem ou elevam a pessoa
ou fazem com que a pessoa se torne ela como um maracujá que seca, ou seja, ele fica envolvido por aquela vibração má, pelo ódio, pelo rancor, pelas mágoas, pelos ressentimentos, por tudo aquilo que nós nos deixamos nos envolver por toda essa ação mental. Então, a mente é a base de tudo. E os corpúsculos mentais, essas formas mentais, as nossas imagens mentais, ela nos envolve, ela envolve a todos nós. Porque quem pensa é o espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que cria, é o espírito que se envolve. E envolve quem? O corpo astral, que é o corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, tudo aquilo que nós, espíritos, almas, pensamos, nós vamos atingir todos os nossos desejos, todas as nossas vontades, tudo aquilo que nós emitimos. Podemos estarmos de boca fechada, mas a mente está ali, acionando, sendo manipulada, manipulando às vezes também tudo aquilo. E aonde que essa vibração, boa ou má, vai atingir? No corpo físico. O corpo físico, ele vai receber, ele vai executar todas aquelas ações, então, ele vai se envolver em todos esses fluidos densos. Então, a oportunidade, nós, espíritas, nós, médios, que temos esse intercâmbio com o mundo espiritual, com o mundo do encarnado e do desencarnado, nós temos que mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos jeitos até, porque tudo aquilo nós atraímos, nós envolvemos, nós criamos. Então, a mente para o ser humano, ela é luz, mas também ela é as trevas. Ela é o caminho, mas ela também pode ser aquilo que nos atrapalha, nos impede no nosso crescimento, na nossa evolução. Tudo que a mente humana pode conceber, tudo ela pode conquistar. Se eu quero conquistar o bem, o progresso, a sabedoria, eu vou atrás. Se eu quero conquistar o que é do outro, através da raiva, da cobiça, da corrupção, da maldade, eu também vou conquistar. Mas não podemos esquecer que existe a lei de causa e efeito, que tudo aquilo que eu crio, eu recebo. Que tudo aquilo que eu crio, eu sou responsável. Que tudo aquilo que eu emito, que eu me envolvo ou levo a alguém, eu sou responsável. Por isso que nós estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, reparando as nossas faltas, reparando os nossos erros, corrigindo aquilo que no passado, por usar a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa mente criou, e hoje aqui estamos, num mundo de provas e expiações, passando por todas as necessidades, passando por todas as vicissitudes, para que a gente possa crescer. Se não houvesse essa lei, imagine aonde nós estaríamos. Estaríamos em guerra, estaríamos ainda na época da pedra, buscando aquilo que é do outro. Hoje, nós temos a consciência de que tudo depende de nós. O nosso crescimento, a nossa evolução, a nossa cura não está na mão do outro, está nas nossas próprias mãos, na nossa própria vontade, no nosso próprio desejo de sair, de crescer, de curar, de adquirir a sabedoria, de tirar as amarras, de tirar todos os preconceitos, de tirar todos os traumas. Por quê? Porque está dentro de nós, está ali, lacrado dentro de nós, a 1000 chaves,
Depende de nós tirarmos, abrirmos, quebrarmos todos os cadeados, nos libertar para que a gente possa crescer. Nós saímos uma simples célula do Criador. E hoje aqui estamos para evoluir. Mas depende de quem? De nós.